Eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de matemática para os alunos do 4º ano do Colégio Emaús. Ei, 4º ano, tudo bem com vocês? Fizeram quebra-cabeça com a caixa de ovos? Conseguiram fazer, pintar, brincar direitinho? Eu espero que sim, porque como vocês viram, os benefícios que tem os jogos, né? Então, hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre os benefícios de outros tipos de jogos para vocês confeccionarem também. E nas próximas videoaulas nós voltaremos com os conteúdos, porque aí vocês já estão com a mente bem treinada, né? Com raciocínio lógico bem, legal para a gente aprender os novos conteúdos, tá bom? Vamos ver hoje os jogos de tabuleiro. A origem dos jogos de tabuleiro é incerta, pois pesquisadores já encontraram sinais desse tipo de jogo entre os egípcios, gregos e romanos. Mas uma coisa todos têm certeza, até hoje eles são muito populares, são usados como divertimento e também como forma de aprender, por isso vale a pena conhecer um pouco mais sobre eles. O xadrez é o mais clássico entre os jogos de tabuleiro. O objetivo deste jogo é dar o checkmate ao rei do adversário. Cada jogador começa a partida com 16 peças, que são posicionadas inicialmente em todas as casas, pretas e brancas, tanto na diagonal como na vertical, imediatamente diante dos jogadores. Cada peça tem um jeito diferente de andar. O rei move-se para todas as direções pela vertical, horizontal e diagonal, mas apenas uma casa por lance. A rainha é a peça mais poderosa do jogo, uma vez que seu movimento combina o da torre e do bispo, ou seja, pode mover-se na horizontal, vertical e diagonal. O bispo move-se pela diagonal. O cavalo movimenta-se em L no tabuleiro. A torre é considerada uma peça forte, tendo mais valor que o bispo e o cavalo. E por último, o peão, que movimenta-se apenas uma casa para frente e captura os outros peões e peças em diagonal. Ludo. Gente, Ludo eu amava jogar com as minhas filhas quando eram menores. Gosto ainda de jogar. Ludo é o nome de um jogo de tabuleiro cuja origem provavelmente é indiana, pois o tabuleiro original é da Índia e naquele país recebe o nome de pachice. O objetivo do jogo é ser o primeiro que, partindo de uma casa de origem, chega com 4 peões à casa final. Para isso, deve-se dar uma volta inteira no tabuleiro e chegar antes dos adversários. São usados aqueles dados, que tem de 1 até o 6, para saber quantas casas andar em cada jogada. E também para saber quem vai iniciar o jogo, Quem sai com 1 ou quem sai com 6. Dizem que o jogo de damas é a mãe do jogo de xadrez. Agora nós vamos falar sobre a dama. Conhecido desde o início da Idade Média, tornando-se popular em toda a Europa, mas há relatos de achados arqueológicos remetendo o jogo de damas ao Egito Antigo. As regras desse jogo são bem simples. As peças têm que se mover na direção do adversário e comer suas peças. As peças têm que se mover na direção do adversário e comer as suas peças. Consegue-se formar a dama quando uma peça chega até o lado oposto do tabuleiro, sendo então coroada. Isto é, coloca-se outra peça sobre ela e passa a mover-se tanto para trás como para frente, o que não ocorre com a pedra comum, que só pode se movimentar para frente, uma casa por vez. Portanto, a dama tem mais agilidade para comer as peças do adversário. Socialmente, o jogo impõe controle dos impulsos, da aceitação de regras, mas sem que se aliene a elas, posto que sejam as mesmas estabelecidas pelos que jogam
e não impostas por qualquer estrutura alienante. Jogando, a criança ou o idoso ou qualquer pessoa se envolve na fantasia, constrói um atalho entre o mundo inconsciente, onde desejaria viver, e o mundo real, onde precisa conviver. Para Gardner, em 1999, o jogo não se liga a interesses materiais imediatos, mas absorve o educando, estabelece limites próprios de tempo, espaço e desenvolvimento das inteligências, das múltiplas inteligências, né? Nesse sentido, o jogo na escola ou em casa é semelhante a uma pedra redonda rolando ribanceira abaixo. A força necessária torna-se insignificante diante da grandeza do resultado. Tratam-se, sem dúvida, de um exercício intelectual que vai além de um entretenimento, capaz de desenvolver a mente do praticante, permitindo o desenvolvimento de suas inteligências múltiplas, tais como lógico-matemática, linguística, espacial, musical, sinestésica, intrapessoal e interpessoal, de seus processos mentais superiores, memória, atenção, percepção, raciocínio, criatividade, de princípios e valores éticos e morais também, como prudência, perseverança, bom senso, paciência, disciplina, respeito, autocontrole e autoconfiança. Agora nós vamos ver algumas regras do jogo de damas. O jogo de damas é praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e escuras. Claras, a grande diagonal escura deve ficar sempre à esquerda de cada jogador. O objetivo do jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do adversário. O jogo de damas é praticado entre dois parceiros com 12 pedras brancas de um lado e com 12 peças pretas de outro lado. O lance inicial cabe sempre a quem estiver com mais peças brancas. Também joga-se damas em um tabuleiro de 100 casas, com 20 pedras de cada lado, que é a damas internacional. Jogo de damas internacional. A pedra anda só para frente, uma casa de cada vez. Quando a pedra atinge a 8ª linha do tabuleiro, ela é promovida a dama, como mostra a imagem aqui. A dama é uma peça de movimentos mais amplos. Ela anda para frente e para trás, quantas casas quiser. A dama não pode saltar uma peça da mesma cor. A captura é obrigatória, não existe sopro. 2 ou mais peças juntas da mesma diagonal não podem ser capturadas na mesma diagonal. A pedra captura a dama e a dama captura a pedra. Pedra e dama têm o mesmo valor para capturarem ou serem capturadas. A pedra e a dama podem capturar tanto para frente como para trás, uma ou mais peças. Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de capturar, é obrigatório executar o lance de captura, que capture o maior número de peças. É a lei da maioria. A pedra que durante o lance de captura de várias peças apenas passe por qualquer casa de coroação sem aí parar, não será promovida a dama. Na execução do lance de captura, é permitido passar mais de uma vez pela mesma casa vazia, mas não é permitido capturar 2 vezes a mesma peça. Na execução do lance de captura, não é permitido capturar a mesma peça mais de uma vez e as peças capturadas não podem ser retiradas do tabuleiro antes de completar o lance da captura.
Então, gente, nós vimos aí as regras do jogo de dama, nós vimos a história do jogo de xadrez, do jogo de ludo, né? Do jogo de dama. Vimos os benefícios que esses jogos trazem para a nossa memória, para o nosso autocontrole, autoconfiança, né? Num fim de ano, é muito importante que a gente repense aí, que a gente haja com equilíbrio, né? Que a gente tenha equilíbrio emocional, que a gente consiga raciocinar, que a gente consiga dar à nossa mente um momento de descanso para que ela consiga assimilar esses conteúdos e que todos depois possam registrar, né? Deixar registrados nas avaliações. Então, os jogos não são apenas uma brincadeira. Eles têm as funções muito importantes para todos os seres, principalmente para o estudante, né? Então, aqui nós estamos deixando algumas sugestões para vocês confeccionarem o próprio jogo de vocês, usando material reciclado que você quiser. Caixa de papelão, tampa de caixa de sapato. Quem tiver em casa capa de caderno, aquelas capas duras, né? Pode colar uma na outra para ficar um tabuleiro maior. Você já sabe que são 64 quadradinhos. Usem a régua para desenhar. Aí vocês vão saber quantas casas vocês vão desenhar, quantos quadrados, quanto tem que medir cada quadrado para ficar certinho. Olha o trabalho, olha a lógica que vocês têm que ter, olha o raciocínio. Então, esse jogo vai trabalhar antes de vocês confeccionarem. Vocês já vão ter que procurar os materiais, né, para confeccionar. Depois vão confeccionar o jogo de dama, usar a matemática para fazer aí as medidas, colorir, enfeitar do jeito que vocês quiserem. Esse jogo aqui, olha, a pessoa tinha tampinha de leite apenas. Ela pintou com a tinta que ela tinha e fez o jogo de dama delas. Quem não tiver nada de jeito nenhum, que tiver um giz branco em casa, que morar em casa num quintal, dá para fazer também no chão. Então, são várias as maneiras que a gente pode fazer esse jogo e que a gente pode brincar. Eu já fiz uma vez no TNT, aquele tecido, TNT, né? Tecido, não tecido. Dama humana, grande, enorme. E foi muito bacana, muito prazeroso a gente fazer esse jogo. Então, gente, segue aí mais uma sugestão para vocês fazerem em casa. Não deixem de fazer. Brinquem com os pais de vocês, com os irmãos, com quem estiver na casa de vocês no momento. Vocês vão ver como que vocês vão descansar a mente e vão ter um aprendizado muito mais significativo e prazeroso. E eu volto na nossa próxima videoaula, retornando com as nossas atividades, tá bom? Eu deixo aqui então, jogue bastante com a sua família, hein? Deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Eu já estou morrendo de saudade de todos vocês, mas eu sei, eu creio, né? Eu espero, em nome de Jesus, que em breve nós nos estaremos juntos, que nós retornaremos, né? Com muito mais união, com muito mais vontade, tendo aprendido muito nesse período. Então, eu espero vocês na próxima videoaula, tá bom? Até a nossa próxima videoaula. Que Deus abençoe você e que abençoe a sua família. E lembre-se, juntos no caminho certo.